Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente está numa cobertura ao vivo desde as 5 horas da tarde aqui no YouTube, trazendo para vocês informações. A principal informação que aconteceu na tarde desta sexta-feira foi a queda de um helicóptero em São Paulo, no bairro da Barra Funda, em São Paulo, que vitimou 4 pessoas. O Papo Antagonista de hoje, numa edição especial, começou mais cedo e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 4 pessoas morreram. Esses corpos já foram retirados do local, já foram identificados, mas os nomes ainda não foram informados pela equipe da polícia. A Polícia Civil também está no local. Não houve uma explosão na queda desse helicóptero, mas esse helicóptero caiu sobre uma empresa que estava fechada, uma empresa que estava abandonada ali no bairro da Barra Funda, e essas são imagens aéreas, então, do local onde aconteceu a queda desse helicóptero e de todos os destroços também dessa aeronave. 4 vítimas fatais, então, com a queda dessa aeronave. Esse é o principal assunto que a gente vai debater ao longo do Papo Antagonista de hoje. A gente vai trazer algumas informações também importantes no cenário político. O papo com elas hoje está aqui. Eu estou dividindo essa bancada com a Kis Vasconcelos. Vou virar para essa outra câmera já aqui. Kis, muito boa noite para o pessoal que está chegando agora. Nossa audiência que está acostumada a entrar ao vivo aqui com a gente a partir das 6 horas da tarde. A gente chegou mais cedo hoje por conta dessa cobertura, né, Kis? Sim, Kenzo, exatamente. Obrigada pela audiência, você que está acompanhando aí desde cedo. A gente está aqui no Papo Antagonista, no Papo com Elas, trazendo essa informação em relação à queda do helicóptero lá na zona oeste de São Paulo, que vitimou 4 pessoas, 4 homens, o piloto e mais 3 pessoas da tripulação. E a gente tem acompanhado, trazendo entrevistados, tenente do Corpo de Bombeiro, trouxemos também o Brito, que está lá em loco, foi lá ao vivo acompanhar e tem trazido imagens para a gente, entrevistas também importantes. Mais cedo a gente também trouxe um vídeo do Luxemburgo desmentindo a fake news que foi amplamente divulgada da possibilidade dele ter sido uma das vítimas desse acidente lá na Zona Oeste. Ele desmentiu, obviamente, né? Gravou um vídeo para acalmar familiares, parentes, amigos, colegas. E a gente segue aqui acompanhando, trazendo esses dados para vocês, informações oficiais. Ainda não há identificação das vítimas, a gente segue acompanhando junto aos órgãos oficiais para tentar saber essas informações para vocês. Obviamente, se essa informação for divulgada, a gente vai divulgar aqui ao vivo para vocês. Então, siga acompanhando, porque isso é importante. Não esquece também de deixar o seu like aqui, de comentar aqui no chat, é muito importante. A gente tem, inclusive, um piloto de helicóptero que está aqui, o Felipe Dias, está com a gente no chat aqui, trazendo algumas informações. Logo mais cedo, a gente mostrou uma informação, uma imagem em que o bombeiro carrega o que parece um cilindro, né? É uma peça do helicóptero que eles tiraram da cena, do local. Alguns usuários perguntaram para o Felipe se era o rotor de cauda, e ele falou que não, que na verdade é o estabilizador vertical e horizontal. Então a gente tem uma informação, inclusive, é uma informação de um piloto de helicóptero. Ele também pontua que ele decolou minutos antes dessa aeronave também, que sofreu o acidente aí, que caiu, vitimando 4 pessoas. Ele falou que saiu um pouquinho antes. O Corpo de Bombeiros apresentou informações que desmentiu a possibilidade de ser pane seca. Possivelmente, ainda não há dados oficiais, mas possivelmente pode ter sido que o piloto perdeu o controle do helicóptero e caiu. A gente tem uma imagem, inclusive, do momento da queda. A gente vê que a aeronave ela cai, o helicóptero ela cai de maneira vertical, cai na vertical. Então, realmente é algo estranho. Aí a gente está acompanhando aí. Vocês podem Olha, que é importante a gente mostrar isso para o pessoal de casa, para quem está chegando agora, a nossa audiência que sempre chega a partir das 6 horas da tarde no nosso Papo Antagonista. A gente está trazendo informações para vocês sobre a queda desse helicóptero. Está aí, Kis, a imagem, olha, que você estava relatando. Exatamente. No momento exato da queda desse helicóptero aí na Barra Funda. Aí você vê o clarão ali naquela região do clarão. A gente aproximou um pouco mais a imagem para mostrar para vocês as imagens do circuito de segurança de um prédio que fica na frente, que mostra o momento da queda desse helicóptero, então, que vitimou 4 pessoas. A equipe do Corpo de Bombeiros está com 9 viaturas no local. Eles estão fazendo uma varredura para a retirada de todos os destroços
desse helicóptero. As vítimas já foram identificadas, os corpos também já foram identificados e já foram retirados ali pela equipe do Corpo de Bombeiros. É claro que o próximo passo agora, a Polícia Civil deve informar as famílias das vítimas para depois repassar os nomes oficialmente para que a gente divulgue, para que todos os veículos de comunicação divulguem, então, os nomes das vítimas da queda desse helicóptero em São Paulo, na Barra Funda. Nós trouxemos aqui, mais cedo, ao vivo, a entrevista com uma tenente do Corpo de Bombeiros que explicou como foi esse trabalho, um trabalho minucioso ali que foi feito naquela região da Barra Funda. Foi um trabalho muito difícil, por quê? Porque é uma área ali muito residencial, né? Apesar de ser uma área residencial, tem ali também um estádio de futebol, tem ali também shoppings, mas a queda dessa aeronave, desse helicóptero, aconteceu sobre uma empresa que estava fechada, uma empresa abandonada que estava fechada ali no bairro da Barra Funda, e então esse helicóptero caiu sobre essa empresa, vitimando 4 pessoas, 4 homens que estavam no almoço no Guarujá e iam para outro local. Vou já colocar para vocês aqui qual era o local. Eles saíam do Guarujá e iam para o Campo de Marte, em Santana, na zona norte de São Paulo. Estavam em deslocamento quando essa aeronave caiu. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu com a aeronave. Esses pontos, esses questionamentos serão feitos pela equipe da Polícia Civil. A Polícia Civil vai abrir uma investigação agora, vai abrir um inquérito para apurar as causas desse acidente, né? Fato é, o dono da empresa que fazia esse táxi aéreo esteve no local, conversou ali com os policiais e disse que a aeronave tinha passado por um abastecimento recente. Então, essa possibilidade pode ou não ser descartada. É claro que quem vai definir tudo isso são os policiais, são os peritos que vão fazer uma perícia minuciosa nessa aeronave, nesse helicóptero que caiu na Barra Funda. Renzo, uma informação interessante é que o helicóptero que caiu é um Robson R-4412, que ele é muito utilizado, é um dos mais utilizados no Brasil, só que alguns especialistas têm pontuado a possibilidade de limitações técnicas desse helicóptero. É um helicóptero que faz muito táxi aéreo, não é à toa que ele foi usado aí para transportar essas pessoas aí desse almoço, mas não é um dos modelos mais avançados. Inclusive, a gente deu aqui no nosso site, no Antagonista, que a ANAC já tinha solicitado para esses modelos de aeronave a troca de algumas peças aí de rotor e etc., só que a gente não sabe ao certo se desse caso específico, desse helicóptero específico, essa troca foi feita. De acordo com o advogado do caso, que tem acompanhado esse caso, a aeronave tinha situação regular na ANAC e o advogado confirmou que o helicóptero fazia o trajeto entre Guarujá, no litoral sul paulista, e a capital, quando, infelizmente, caiu aí. E, Kiss, a gente já mostrou imagens da queda da aeronave, agora a gente está mostrando para vocês que nos acompanham uma cauda, né, dessa aeronave aí, pelo menos foi o que informou o José Brito, nosso repórter que está no local. Já já o José Brito vai voltar para trazer para a gente mais informações atualizadas sobre todo esse cenário ali. 9 viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local fazendo uma varredura para a retirada de todos os destroços. Um dos destroços é esse aí, que você está acompanhando na tela, para você que está chegando agora no nosso Papo Antagonista. É a cauda da aeronave, né? O Brito falou que o bombeiro informou para ele que essa seria a cauda da aeronave desse helicóptero que caiu na Barra Funda. Uma das hélices da aeronave ficou presa também no coqueiro, que fica ali na proximidade também do local onde caiu essa aeronave, esse helicóptero que vitimou 4 pessoas. Os bombeiros estão retirando esses destroços. Esses destroços são importantes porque eles ajudam muito na perícia, né? Cada uma dessas peças, elas são montadas num quebra-cabeça por esses peritos para que eles avaliem a partir de agora como se deu essa queda, né? Essas imagens também fazem parte desse estudo de investigação que é feito pelos policiais, porque a partir daí eles vão avaliar todo o trajeto que a aeronave fez, a queda dessa aeronave, de que forma que ela se deu e como esses destroços se espalharam pelo chão.
esses pontos, essas distâncias, elas também são importantes e também são muito relevantes quando acontecem tragédias como essa, como a queda desse helicóptero. A gente está mostrando agora para vocês imagens aéreas, pouco depois que esse helicóptero caiu. Essa ocorrência chegou para a equipe do Corpo de Bombeiros por volta das 2h35 da tarde dessa sexta-feira. No momento que essa informação chegou para a equipe do Corpo de Bombeiros, as viaturas foram deslocadas para esse local, no bairro da Barra Funda, em São Paulo. Ao chegarem lá no local, a equipe do Corpo de Bombeiros já identificou que as 4 pessoas já estavam mortas mesmo, foram 4 vítimas fatais, 4 homens que estavam no local, o piloto e mais 3 tripulantes que estavam nessa aeronave. Foi disseminada uma fake news ao longo da tarde de hoje, dizendo que o técnico de futebol, Vanderlei Luxemburgo, estava nessa aeronave. Essa informação não procede, a gente já trouxe, inclusive, aqui para vocês um vídeo em que mostra o momento em que o técnico Vanderlei Luxemburgo fala com as pessoas e diz que ele não estava na aeronave e já excluiu essa fake news. Se a gente tiver o vídeo do Vanderlei Luxemburgo, está no ponto aí, a gente pode colocar? Então vamos lá. A gente vai colocar agora para vocês um trecho do vídeo de Vanderlei Luxemburgo, técnico de futebol, dizendo que não estava nessa aeronave, está bem, inclusive ele não está em São Paulo, está em Palmas, se eu não me engano. Vamos ver então o trecho em que Vanderlei Luxemburgo desmente essa fake news. Olá pessoal, aqui é o Luxemburgo. Tá rolando fake news aí de que eu caí com um helicóptero, que morri, né? É mentira, é fake. Eu tô aqui no Tocantins, em Palmas, no Tocantins, e não tem nada a ver comigo. A característica hoje do fake é isso: criar tumulto da vida da gente, e pessoas mais próximas poderem passar mal, e familiares. Então quer dizer que é um fake news e que eu tô mais vivo do que nunca. E Vanderlei Luxemburgo só tem um, eu tô falando aqui que sou eu. Estou aqui falando para todos vocês aí. Um grande abraço e obrigado a todos pela preocupação. Tá aí, ó. Vanderlei Luxemburgo, então, descartando essa fake news de que estaria nessa aeronave, nesse helicóptero. Ele acabou de gravar um vídeo e a gente já mostrou para vocês, então, essa informação precisa aqui. Olha só, pessoal, outra coisa que a gente ainda vai tratar de outros assuntos aqui ao longo do Papo Antagonista, mas a gente agora está trazendo todo o resumo da tarde de hoje sobre a queda desse helicóptero que vitimou 4 pessoas em São Paulo. A gente já tem o Brito, inclusive, aí, pessoal. Será que a gente tem o Brito para trazer e conversar com ele? Daqui a pouquinho, então, o Brito está de volta e vai conversar com a gente sobre esse assunto. É interessante a gente destacar aqui, o pessoal comentando no chat, se é alguma personalidade, se é alguma autoridade, algum político, a gente não sabe ainda, mas um fato interessante é que o próprio Felipe Dias, que é piloto de helicóptero, está aqui no chat com a gente, comentando esse assunto junto com a gente ao vivo. Ele está falando o seguinte: que o fato de não ser uma personalidade, o fato de não ser uma autoridade, não tira o caráter trágico desse acidente. Então, foi trágico, de fato, foi na região central de São Paulo, perto de diversas residências, poderia ter sido pior. O Brito trouxe para a gente a informação mais cedo de que inclusive, o vigia de um empreendimento próximo estava a apenas 10 metros do local do acidente, onde o helicóptero caiu. Então, ele estava muito próximo, poderia ter sido mais uma vítima. Você imagina 5 vítimas, né? 5 pessoas, 5 homens morrendo aí, mas não foi. Foram só 4, infelizmente morreram aí, mas não torna o fato de não ser uma personalidade, um político, não torna o incidente menos grave. É grave, são pessoas, são vítimas, são famílias, possivelmente pais de família, ou o que quer que seja, né? A gente não sabe ao certo as vítimas, mas a gente sabe que, de fato, o fato de não ser uma personalidade não torna o fato menos relevante. A gente não sabe ainda quais foram os nomes. Kiss, importante, a gente vai trazer, inclusive, todas essas informações agora para vocês. A gente tem algumas imagens aí que a gente vai mostrar. Olha só, essa imagem, pessoal, é de um celular. Esse celular estava com uma das pessoas que estava na aeronave, ou o tripulante ou o piloto. Esse celular caiu e essa testemunha conseguiu pegar esse celular de uma das pessoas que estava lá no local.
Vamos rodar essa entrevista que o José Brito fez ao longo da tarde de hoje, dessa testemunha que estava nas proximidades e viu no momento em que esse celular foi lançado, e aí ele juntou esse celular. Provavelmente deve entregar esse celular, inclusive, para a polícia, que vai ser periciado. Vamos ver o que ele disse, essa testemunha. Militar, a polícia militar vai te orientar. Tá bom. Tá bom? O que seria esse celular? Foi que caiu do helicóptero. Antes dele, como é que fala? Ter contato com o chão, eu olhei pro céu na hora que deu um estouro, né? Não um estouro de tipo explosão, né? Foi uma peça que saiu. Essa peça vermelha, ela caiu junto com o helicóptero. Aí nisso caiu o celular. Aí eu parei, ele caiu 3 metros na minha frente. E o que você vai fazer agora? Eu vou devolver para a polícia. Pode, posso mostrar assim. Tá aí, olha, pessoal, então, essa testemunha que o José Brito, nosso repórter que está no local, conversou, então, com essa testemunha que estava lá, estava passando, como ele bem relatou, ele estava passando na hora e viu esse celular que estava nas proximidades do local onde caiu esse helicóptero na tarde dessa sexta-feira em São Paulo. Kenzo, a gente tem até uma informação aqui que acabamos de liberar aqui no nosso site do Antagonista. Se o Matheus puder colocar na tela, por gentileza, Matheus, ou Freitas. A informação é: fonte da empresa acredita que drone pode ser causa da queda. Partes da aeronave caíram em locais distintos, o que se esperaria se a aeronave tivesse apenas batido em um coqueiro, como informou o Corpo de Bombeiros. Tem como colocar a notícia na tela, por gentileza? A notícia está aí. Sobre a queda do helicóptero na cidade de São Paulo, que pode ter sido causada por um drone. Uma fonte da empresa que é responsável pela aeronave confirmou essa informação para o Antagonista. E a grande alegação é justamente isso: partes da aeronave caíram em locais distintos, o que se esperaria se a aeronave tivesse apenas batido em um coqueiro, como informou o Corpo de Bombeiros. Então, assim, ainda está nesse cenário inicial de investigação, as informações não estão concretas ainda, mas há uma especulação da própria empresa de táxi aéreo, informou que há a possibilidade de ter sido um drone que tenha causado esse incidente aí. Inclusive, se puder colocar na tela novamente, Matheus, a imagem, a gente vê o momento aí na foto, a imagem que o Corpo de Bombeiros carrega uma pessoa, né, imagino que o coronel do Corpo de Bombeiro carrega uma peça. Se puder colocar, por gentileza, a imagem na tela, do helicóptero aí nesse momento, eles carregam, levando as peças para a perícia, justamente para investigar o que aconteceu e trazer a informação exata. A gente está diretamente em contato com o Corpo de Bombeiros, a gente trouxe a tenente mais cedo, a gente está em contato com a Defesa Civil para trazer as informações e também a equipe do Antagonista entrou em contato com a empresa de táxi aéreo, exatamente no momento aí que essa peça do helicóptero é carregada, é levada aí para apuração. Então, a gente está apurando aqui junto aos principais envolvidos nesse acidente, a empresa de transporte aéreo, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Civil também, para tentar levantar os nomes para vocês e trazer aqui essa informação em primeiríssima mão, aqui junto ao Antagonista. Então, não esquece, a gente está aqui apurando ao vivo, em tempo real para você. A gente faz assim, um jornalismo ao vivo, um jornalismo dinâmico, trazendo as notícias, obviamente, em primeira mão para você, como é bem o perfil do Antagonista. Então é isso, pessoal. Para você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. O nosso Papo Antagonista de hoje é especial porque a gente está trazendo uma cobertura mais cedo. Nós começamos essa transmissão mais cedo por conta da queda dessa aeronave, desse helicóptero em São Paulo, trazendo essas informações para vocês. Queda do helicóptero que causou 4 vítimas fatais, 4 homens que saíram do Guarujá e iam para o Campo de Marte após um almoço. Os destroços dessa aeronave estão sendo retirados neste momento pela equipe do Corpo de Bombeiros. O Papo Antagonista, nossa equipe do Antagonista, está com uma equipe no local, nosso repórter José Brito está no local acompanhando todos os desdobramentos desse assunto. A gente vai seguir nessa toada, daqui a pouco a gente vai falar também
outras informações importantes no cenário econômico, principalmente, porque teve informação que chegou ao longo da tarde de hoje sobre arcabouço fiscal. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, entregou esse arcabouço fiscal. A Júlia Schiafarini, nossa repórter que estava lá, daqui a pouco está chegando, porque sexta-feira, vocês já sabem, é dia de papo com elas. A Júlia estava apurando essa informação e já ela vai estar aqui de volta para falar então mais sobre isso. Enquanto isso, a gente mantém nesse assunto aqui, falando sobre a queda desse helicóptero. Oi, Kiss. Uma informação aqui, José Brito acabou de trazer uma informação, primeiríssima mão para você que está acompanhando aí esse papo com elas, com essa informação do acidente. Foi confirmado pela empresa o nome do piloto, é o piloto João Intorni Neto, de Resende, no Rio de Janeiro. Acabou de ser confirmado, aí o Brito trouxe a informação. Passageiros, não tenho a lista aqui, os primeiros nomes estão certos. Tem até o perfil dele, ele realmente... No perfil dele do Instagram, se puder jogar na tela, Matheus, por gentileza. No perfil dele do Instagram consta que ele, de fato, é piloto de helicóptero do Rio de Janeiro e São Paulo. Se puder jogar na tela, por gentileza. Piloto João Intorni Neto, ele está aí, possivelmente, é o piloto da aeronave, o primeiro confirmado aí entre as vítimas. Tá aí, olha só, a informação, então, confirmada pelo José Brito, já oficial, então, o nome do piloto que estava nesse helicóptero. Essa informação foi confirmada pela empresa que fazia o táxi aéreo, né, do nome desse piloto, então, que estava a bordo desse helicóptero. As informações estão chegando a todo momento, é claro que a gente está tomando vários cuidados aqui em relação a isso, porque as famílias das vítimas, elas precisam ser primeiramente informadas para depois que os veículos de comunicação informem os nomes dessas vítimas, pessoal. Outra informação importante que a gente já trouxe aqui para vocês é sobre essas buscas, né? Todo esse trabalho que está sendo feito pela equipe do Corpo de Bombeiros. A gente tem, inclusive, uma das testemunhas, certo? A gente tem uma das testemunhas que conversou com o José Brito, um senhor que estava lá nas proximidades, e ele disse o que aconteceu, como ele viu a queda dessa aeronave. Provavelmente ele deve prestar esclarecimentos à Polícia Civil, porque é uma das testemunhas desse acidente. Será que a gente tem aí no ponto já essa entrevista? Então pronto, a gente vai soltar essa entrevista agora de uma das testemunhas que foi ouvida pelo nosso repórter José Brito. Quando eu vi eles caindo, eu pensei, realmente não vai ter chance de ninguém continuar vivo, na minha opinião. Ali na hora o senhor encostou aqui, viu a movimentação dos bombeiros, como é que foi essa primeira Na realidade eu liguei para a polícia, né, e saí procurando onde que tinha caído. Quando eu cheguei aqui, já tinha uma movimentação dos veículos, fiquei procurando onde é que estava a aeronave, né. Aí eu cheguei aqui, começou a encostar um monte de polícia no zero. Na sua ligação para a polícia, para o bombeiro, o que o senhor relatou? Eles me perguntaram onde que era que tinha caído o helicóptero. Eu falei, não sei, eu estava parado na Avenida Rude, eu não sei onde ele caiu, sei que é próximo daqui. Não sabia precisar onde, né? Pessoal, para você que está chegando agora, esse é o nosso jeito de fazer jornalismo, trazendo para vocês informação em cima do lance. Hoje, o Papo Antagonista está trazendo uma cobertura especial sobre a queda desse helicóptero que vitimou 4 pessoas em São Paulo, no bairro da Barra Funda. A gente vai debater esse assunto ainda aqui no nosso programa, mas a gente precisa girar com outras notícias importantes que aconteceram nessa sexta-feira. E vocês sabem que sexta-feira é dia de papo com elas, a gente conversa aqui sobre os principais assuntos do dia, numa análise das meninas que compõem o papo com elas aqui, que fazem parte do nosso time, da nossa redação. Hoje já está aqui comigo, para você que está nos acompanhando, a Kiss Vasconcelos, que é nossa apresentadora, âncora do Meio-Dia em Brasília, e agora se junta ao nosso time. Deixa eu virar para outra câmera aqui. Júlia Schiafarini. Júlia, pode chegar mais, afasta mais um pouquinho o banco para cá, para todo mundo te ver. Hoje eu estou em outro lugar, tenho que me readaptar aqui à posição. Isso, hoje a gente veio no improviso aqui para trazer para vocês todas as informações, porque foi um dia de plantão importante, trazendo os detalhes dessa queda dessa aeronave, desse helicóptero que vitimou 4 pessoas em São Paulo, né? Os destroços ainda estão sendo retirados ali pela equipe do Corpo de Bombeiros, e as vítimas já foram identificadas. Daqui a pouco, se oficialmente a equipe do Corpo de Bombeiros
trouxer esses nomes, a gente vai divulgar aqui para vocês, mas há um cuidado especial em relação a isso, a gente já disse. A Polícia Civil deve abrir um inquérito nas próximas horas já para apurar as causas desse acidente, da queda desse helicóptero que vitimou 4 pessoas, 4 homens que estavam saindo do Guarujá e indo para o Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, e a aeronave acabou caindo, então, no bairro da Barra Funda.